Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que estejam bem, que tenham tido uma ótima semana, tenham descansado bastante, tenham dormido, estudado e feito tudo o que se deve fazer, né? Bem, pessoal, mais uma aula de português iniciando. Hoje nós vamos continuar nosso assunto sobre frases, orações e sentenças. Especialmente vamos falar um pouco mais sobre as sentenças, tá? Que, como eu tinha explicado na última aula, muitas pessoas confundem, não sabem diferenciar uma sentença de uma oração, de uma frase, etc. Tá? A sentença tem algumas classificações que a gente vai ver ao decorrer da aula, certo? Mas ela é fácil, é igual a oração e a frase. Não tem dificuldade, vocês vão ver que é muito fácil, tá bom? O que muitas pessoas às vezes se confundem, mas é uma coisa muito simples, eu vou explicar para vocês hoje, tá bom? Não vamos utilizar o livro hoje, permitam-me colocar o cabeçalho aqui para que a gente possa dar início à aula. Pronto, pessoal. Então, vamos lá, vamos iniciar. Primeiramente, pessoal, o que é uma sentença? Algumas pessoas pensam que é uma sentença no quesito judicial, né? Sentença de prisão, sentença de morte, etc. Também, né? Mas gramaticalmente falando, pessoal, sentença é parecido com uma oração. É um grupo de palavras que tem um significado completo em si. A sentença, ela é composta pela oração, tá bom? Lembra aquilo que eu falei da questão da hierarquia? Temos palavras, frases, orações, sentenças. É como se fosse uma pequena hierarquia, pessoal. As palavras são formadas pelas letras, as palavras são formadas pelas letras, as frases são formadas pelas palavras, orações são formadas por frases, sentenças são formadas por orações. É como se fosse uma hierarquia, de menor para maior, tá bom? Para termos uma palavra, precisamos de letras. Para termos frases, precisamos de palavras. Até porque a definição de frase é um conjunto de palavras, certo? Qual é a definição de oração? A oração tem que ter frase, mas também precisa ter o quê? O sujeito e o predicado, tá bom? A oração ela é especialmente sujeito e predicado, ou seja, sujeito e verbo. Já a sentença, pessoal, ela é quase a mesma coisa que uma oração, tá? Ela é um conjunto de palavras que contém um significado, tá bom? Sujeito também tem que ter o sujeito e o predicado. Tem uma explicação aqui muito legal que eu vou mostrar para vocês e vou exemplificando para que vocês entendam melhor, tá bom? Depois que vocês entenderem a relevância da sentença, fica mais fácil da gente compreender a sua importância. Pronto, esse artigo aqui foi escrito e publicado pela Luciana Kuchenberg, que é mestra em Letras e Linguística e licenciada em Letras Português. Vamos lá. Sentença é o mesmo que frase, uma oração. Trata-se de uma unidade mínima de comunicação que produz efeitos de sentidos em um contexto específico. As sentenças podem ser formadas por uma ou várias palavras, podendo ou não apresentar sujeito ou verbo. Olha a diferença aí entre sentença e oração. Na oração, como eu falei, ela precisa ter o sujeito e o predicado. Já na sentença, não. A oração ela precisa, a sentença não. A sentença, elas são unidades mínimas que por si só já fazem sentido. Por exemplo, ui, né? Alô, go, mas por quê? Aqui nós não temos sujeito nem verbo. Alguns têm verbos, né? Outros não. Mas a maioria aqui, a gente tá vendo que não tem. Características das sentenças. A sentença pode ser definida por seu propósito comunicativo, ou seja, comunicar a informação. Sua etimologia, isso aqui não é relevante para a gente, por enquanto. Por isso, é possível inferir que a sentença é um enunciado capaz de transmitir e traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação específico, a partir do uso de palavras faladas ou escritas, e que apresenta a seguinte organização.
As sentenças podem ser formadas por uma única ou várias palavras. As sentenças podem ser constituídas apenas por uma palavra ou por uma sequência delas. Podem apresentar um verbo em locução verbal ou não. Na fala, o início e o final das sentenças são marcados pela entoação característica. Na escrita, o início da sentença são marcados. No caso aí, essas duas observações aqui se referem à letra maiúscula e ao ponto final. Ó, a primeira letra da palavra deve ser escrita maiúscula, que é o início da sentença. Hoje vou assistir ao jogo, que será transmitido às 9 horas. Ponto final. No final da sentença, todas as sentenças são encerradas por algum dos sinais de pontuação, como ponto, exclamação, dois pontinhos, assim, ponto de interrogação, etc. Exemplos. Pessoal, agora a gente vai passar para a parte de classificação das sentenças. Como a gente pode ver, basicamente, sentença é uma ou duas ou três ou 50 palavras que expressam um significado completo, tá bom? É parecido com a oração, é parecido com a frase. A diferença é que na oração a gente precisa ter o sujeito e o predicado, né? Na sentença não exatamente, não necessariamente. Então a gente já consegue encontrar uma diferença aí entre elas. A frase, normalmente, a frase ela não pode conter sujeito e predicado. Já na sentença, pode ser que você encontre uma sentença com sujeito e com predicado. Tá bom? Agora, pessoal, a gente vai passar para a parte das classificações das sentenças. Como assim, professor? As sentenças são classificadas? São, pessoal. Nós temos classificações de sentenças. Primeiro, deixa eu colocar a anotação aqui para vocês, depois vocês vão copiar. Pronto, pessoal. Então, temos aqui já a sentença, tá bom? Então, unidades de palavras que formam um significado completo e que transmitem um propósito comunicativo. Observação. As sentenças podem conter apenas uma única. Pronto. Aqui algumas observações referentes à sentença. Primeiro, né? A sentença, unidade ou unidades de palavras que formam um significado completo e que transmitem um propósito comunicativo. Observação. As sentenças podem conter apenas uma única palavra, como, por exemplo, porra. As sentenças nem sempre apresentam sujeito e predicado. E as sentenças são classificadas, tá bom? Agora, a gente vai passar para a classificação das sentenças. Deixa eu diminuir isso aqui rapidinho. Pronto. Tá. Pronto. Agora a gente vai passar para a classificação das sentenças. Classificação das sentenças. Como eu já falei, as sentenças elas podem ser classificadas. Quais são as possibilidades de classificação das sentenças? Elas podem ser classificadas em sentenças afirmativas, sentenças interrogativas,
e sentenças exclamativas. Sentenças negativas. Bom, as sentenças elas podem, pessoal, ser classificadas nessas quatro categorias aí, classificações, né? Afirmativas, declarativas, né? Que a gente também chama de declarativa, né? As negativas, pessoal, ela antigamente costumava ser uma classificação. Hoje as pessoas já incluem na classificação das afirmativas, tá bom? Mas antigamente a gente fazia ainda essa classificação das sentenças negativas, né? Sentenças negativas, por exemplo, eu não gosto de você. Pronto, é negativa porque ela tem esse não aqui, tá bom? Tirar para dar uma respirada rapidinho. Pronto, porque tem esse não aqui, tá bom? Por isso ela é considerada uma sentença negativa, tá bom? Mas hoje as pessoas já mudaram essa classificação, né? Alguns não consideram mais, alguns já alocam na classificação das sentenças afirmativas, tá bom? Mas não quer dizer que ela não exista mais, né? Ainda algumas pessoas ainda dizem que há sentenças também negativas, tá bom? Mas por via das dúvidas, nós vamos colocar aqui, porque pode ser que eventualmente vocês se deparem com esse tipo de sentença, tá bom? Pronto. Agora vamos entender essas classificações. Por que, professor, existem essas classificações aí? Porque, pessoal, toda a ideia comunicativa, vocês lembram qual é o significado da sentença? Olha o significado aqui, ó. Unidades de palavras que formam um significado completo e que transmitem um propósito comunicativo. Vamos lá. Preste atenção. Qual é esse propósito comunicativo? Às vezes nós queremos afirmar algo, às vezes queremos negar, às vezes queremos exclamar e às vezes queremos perguntar, interrogar, tá bom? São esses os propósitos comunicativos que nós temos das sentenças. Nas sentenças afirmativas, você está afirmando, é um fato. Por exemplo, João gosta de Maria. Uma afirmação, você está afirmando, você está confirmando a veracidade desses fatos. Está dizendo que João gosta de Maria. Então, é uma afirmação, sabe? Você está afirmando, você está dizendo que aquilo ali é verdade, é um fato. Tá bom? Por isso a gente chama de sentenças afirmativas. Agora a gente passa para as sentenças interrogativas. Quando a gente fala interrogativa, o que é que nos vem à mente? Interrogativa, interrogação. O que é que nos vem à mente quando a gente lembra dessa palavra aí? Obviamente, né, pessoal, que vem a palavra a interrogação, né? Vem a palavra pergunta, questionamento, questão, né? Pergunta, enfim, é isso que vem na nossa cabeça. O que é que isso quer dizer? Sentenças interrogativas, sentenças de perguntas, tá? A gente vai fazer uma pergunta a alguém, tá bom? Você vai perguntar alguma coisa. Então, as sentenças interrogativas, elas são normalmente identificadas pelo uso do ponto de interrogação, tá bom? O que é interessante, pessoal, a gente perceber aqui é que todas as sentenças, elas terminam com uma pontuação. Todas, tá bom? Todas as sentenças, elas terminam com uma pontuação, tá bom? Todas elas terminam com uma pontuação. Isso vai até ajudar vocês a entenderem quando se deve usar o ponto, a vírgula, etc. Isso ajuda muito. Depois que você aprende sobre sentenças e frases, você consegue melhorar o uso da pontuação. Porque tem gente que não sabe quando usar o ponto, quando usar vírgula, ponto e vírgula, dois pontinhos, não sabe. Quando você começa a estudar isso, fica melhor. Porque você entende que, ao final de toda a sentença, você precisa colocar um ponto final. Tá bom? É uma regra. Ao final de toda a sentença, você precisa colocar um ponto final. Dependendo, né? Se for uma sentença interrogativa, né? Afirmativa. Então, seguindo essa lógica, você vai colocar um ponto em todo final da sentença. Então, você não vai sair colocando ponto em todo lugar. Você vai colocar um ponto apenas no final da sentença. Aí você só vai precisar identificar onde você quer acabar a sentença, em qual momento. No momento que você quiser acabar aquela sentença, você simplesmente coloca um ponto final. Entendeu, pessoal? Então, temos que nos atentar a isso, tá?
A pontuação tem muito a ver com a questão da sentença. Se você conseguir entender esse assunto de sentença, com certeza você vai saber pontuar os seus textos corretamente. Não vai ficar com dúvida na hora de colocar aquela vírgulazinha, aquele ponto, aqueles 2 pontos e etc. Tá bom? Certamente você não vai ficar com essa dúvida. Então, vamos lá. As sentenças afirmativas, elas terminam com um ponto final, né? Ao final de toda a sentença, ao final de toda a ideia que você quiser passar a afirmação, você tem que colocar um ponto final, tá bom? Interrogativas. Sentenças interrogativas. Perguntas, né? Ao final de toda a sentença interrogativa, você precisa colocar o quê? Precisa colocar o ponto de interrogação no final, tá bom? No finalzinho tem que ter esse ponto aqui, ó, de interrogação. Beleza? Vamos lá. Sentenças exclamativas. Deixa eu colocar logo a pergunta aqui, né? João gosta de Maria. Pronto. Perceba aqui, ó. Sentença afirmativa ou declarativa e sentença interrogativa. Bom, aí estamos perguntando se João gosta de Maria. Perceberam? João gosta de Maria? Interrogação, pergunta, afirmação. Beleza? Perceba que até o tom muda, né? João gosta de Maria. João gosta de Maria? Até a entonação, né? Ela muda também, como vocês podem perceber. Tá bom? E agora vamos para as sentenças exclamativas. O que são sentenças exclamativas, professor? Sentenças exclamativas, pessoal, são aquelas sentenças que enfatizam algo, né? Que acabam com um ponto de interrogação no final. Aquelas sentenças quando você diz quando você está irritado, quando você quer gritar, quando você quer indicar alguma coisa, quando você quer dar uma ordem, quando você está um pouco mais eufórico, né? Em todos esses casos aí, você vai utilizar a sentença exclamativa, tá bom? E perceba que ela sempre vai acabar com o ponto de interrogação no final, tá bom? Ela sempre acaba com o ponto de interrogação no final. Como vocês estão vendo aí, esse pontozinho de interrogaçãozinho, ponto de exclamação, ponto de exclamação no final, tá? Sempre vai acabar com esse ponto de exclamação no final. Por exemplo, João gosta de Maria. Ó, sentença afirmativa, sentença interrogativa e sentença exclamativa. Tá bom? Aqui a gente percebe que, ó, dá a entender que ele está gritando, como se ele estivesse gritando, né? Como se ele estivesse dando um grito. João gosta de Maria, entendeu? Como se ele estivesse eufórico, né? Querendo que todo mundo soubesse disso. Então, aqui nós temos uma sentença exclamativa, temos um ponto de exclamação no final da sentença. Então, vocês estão percebendo aí que todas realmente acabam com pontuação, né? Temos que ter essa pontuação para nós classificarmos as sentenças. Se nós tirarmos essa pontuação, nós não saberemos que tipo de sentença nós temos, tá vendo? Ó, eu tirei aqui, ó, não sei se isso aqui é uma afirmação, não sei se é uma pergunta, não sei se é uma exclamação, não tem como. E eu vejo muito isso, viu, gente? Eu vejo muito isso. Tem gente que às vezes vai colocar um texto, uma oração, alguma coisa assim, uma frase, uma sentença, e não coloca a pontuação correta. E essa pontuação ela pode mudar completamente o sentido do texto, tá? Tomem cuidado com isso. A pontuação errada, esses erros ortográficos, erros de pontuação, de acentuação, eles comprometem e muito o texto de vocês, tá bom? Então tomem muito cuidado na hora de pontuar o texto de vocês, de colocar aquela vírgula, aquele ponto final, tomem muito cuidado com isso, tá? Porque certamente, se vocês errarem um pouquinho aí, vocês vão comprometer e mudar o significado da sentença, tá bom? Tome muito cuidado com isso. Um exemplo mesmo, por exemplo, as pessoas colocam assim: vamos comer cachorro. Um exemplo, ó, bem prático, as pessoas colocam normalmente assim: vamos comer cachorro. Nesse caso aqui, dá a entender o quê? Que você está chamando o cachorro para que você vai comer o cachorro. Vamos comer cachorro.
Ou seja, vai fazer um guisado de cachorro, né? É, cara. Nesse caso, o correto seria vamos comer cachorro. Veja que aqui nós temos, ó, uma vírgula, que é como se ele estivesse chamando o cachorro para comer, cachorro, vamos comer. E aqui temos um ponto de exclamação, o que faz com que isso aqui seja uma sentença exclamativa. Muito bem, como se ele estivesse dando uma ordem, né? Chamando o cachorro para comer. Tá bom? Então, percebam aí essa diferençazinha, essas peculiaridades na sentença. Temos que ter os sinais de pontuação no final. Se você esquecer a vírgula, o ponto, ó, vamos comer cachorro. Vai mudar o significado da sentença completamente. Vai ficar um significado aí que, na verdade, ninguém ia querer, né? Ninguém come cachorro. E assim eu espero, né? Ok, pessoal. Então, isso aqui foi nosso estudo sobre as sentenças, tá bom? Essas classificações aqui, ó, negativo, vou deixar aqui, beleza? Mas, como eu falei, hoje ela já é considerada como uma sentença afirmativa, ela faz parte da afirmação, tá bom? Mesmo que esteja negando alguma coisa. Mas eu vou deixar aqui de qualquer forma, tá bom? É um conteúdo pequeno, como vocês viram. Não é uma coisa muito complicada, não tem muito que a gente vê, é simples, tá bom? O problema é que as pessoas veem assim por alto e não conseguem entender. Aí acha que é difícil, mas vocês estão vendo aí que é super fácil, apenas 4 classificações, é só lembrar de colocar as pontuações no final e pronto. E lembrar que a sentença ela serve para passar uma mensagem, passar um sentido comunicativo, né? Tem a função da fala. A gente, quando está falando, a gente quer dar alguma ideia, quer expressar alguma coisa. Então, a sentença, ela tem justamente essa função, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui ainda algumas outras observações, tá bom? Pronto. Organização das sentenças. Quando as sentenças são construídas com mais de uma palavra, é preciso que os elementos constituintes sejam dispostos em uma sequência apropriada, para que o efeito de sentido gerado seja aquele pretendido pelo locutor. A distribuição inapropriada ou incorreta das palavras nas sentenças construídas pode gerar falhas na comunicação e o risco de incompreensão dos sentidos por parte dos interlocutores. Tá? A questão da ordem das palavras, né, gente? Isso aí vocês já sabem, né? O certo é eu amo você e não você, eu te amo e não te amo eu, né? Isso não pode, beleza? Ó, você me irrita, mas eu te amo, mas você me irrita, né? Tem também essa diferença da ordem das palavras, tá? As duas sentenças possuem as mesmas palavras, porém estão dispostas de maneira diferente. É possível perceber que na primeira, embora irritado, o sujeito continua amando. Já na segunda, embora o sujeito ame, a outra pessoa o irrita. De maneira sutil, podemos observar que a primeira sentença poderia ser utilizada em um diálogo nos quais dois namorados estivessem reatando o relacionamento. Já a segunda caberia em um contexto contrário, o de separação. Ou seja, pessoal, dependendo da ordem das palavras, né, das sentenças, você pode também alterar o significado da mesma. Então, toma cuidado com isso daí, tá bom? Ambiguidade. Ambiguidade é confusão, né? Algo muito confuso, muito complexo, fora do contexto. A ambiguidade é uma sentença que possui mais de um sentido, o qual só pode ser acessado no momento da enunciação, em um contexto específico. O cachorro do vizinho é bonito. Exemplo. A forma como a sentença é organizada admite dupla interpretação. Caso o contexto de produção não esteja explícito, em primeira análise, a palavra cachorro pode ser admitida como um substantivo, um animal doméstico. Em segunda análise, a palavra cachorro pode admitir outra conotação e atuar como sendo o sujeito adjetivado da oração. Tá bom? O cachorro do vizinho. Nesse caso, quem seria um cachorro cafajeste, safado, seria o vizinho. Ou seja, pessoal, tem essa questão também da ambiguidade, né? Às vezes a gente não é claro o suficiente. Por exemplo, o cachorro do vizinho. Dependendo do contexto no qual nós estivemos falando, a gente pode interpretar cachorro como animal mesmo, né? Ou também pode interpretar cachorro como um cafajeste, cabra safado, né? Quando a gente diz cachorro, hoje normalmente a gente se refere a isso, né? Cachorro é uma pessoa safada, uma pessoa cafajeste, né?
Enfim, dependendo do contexto no qual nós estivermos inserido, o significado pode mudar. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Com o contexto. E tem outro aqui ainda. Essa manga é perfeita. Ó, o substantivo manga admite 2 sentidos diferentes, tá? Que é o manga de camisa e manga de a fruta. Então, também, dependendo do contexto, você pode entender que é manga de camisa ou manga de comer a fruta, né? Então, também tem que tomar cuidado com essa questão da ambiguidade, tá bom? A sentença ela pode expressar tudo isso. Beleza, pessoal? Então, ó, finalizamos aqui, vimos todo o conteúdo sobre as sentenças, a organização das sentenças, tá? Não é difícil, como vocês puderam ver, é fácil, é quase igual às orações. Sempre lembrar de colocar as pontuações no final das sentenças, para que você possa classificá-las corretamente. Sentença afirmativa, sentença interrogativa, sentença exclamativa e sentença negativa, tá bom? Acabei de classificá-las, como vocês puderam ver, fácil, simples e rápido, tá bom? Se liguem nessas dicas aí que eu dei da classificação, nas dicas que a gente leu agora no site, beleza? Na próxima aula a gente vai fazer um pouco mais de algumas atividades, beleza? Mas eu acho que hoje foi suficiente para vocês conseguirem entender tudo, tá bom, pessoal? Então, gente, hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido toda essa questão da sentença. A gente já viu aí palavras, frases, orações e sentenças, tá bom? Foi essa a nossa última aula sobre isso. Semana que vem a gente faz algumas atividades para complementar o assunto, para a gente finalizar, tá bom? Também teremos a correção da prova de vocês, da última prova desse ano, do ano passado, no caso, né? E a correção eu estarei também publicando aqui com vocês no YouTube. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Como sabem, como eu sempre tenho dito, qualquer dúvida vocês podem me procurar no ClassApp, eu estou à disposição para responder qualquer dúvida ou dificuldade que Vossa Senhoria possa apresentar. Bom? Aqui na paz, gente, tenha uma boa semana. Vou deixar aqui essas 2 anotações, 1 minutinho na tela para vocês copiarem e em seguida eu estarei finalizando a nossa aula. Tá bom, pessoal? 1 minutinho para vocês copiarem, rapidinho, beleza? E depois a gente finaliza, tá? Pessoal, tenham uma boa semana, bom descanso para vocês, boas férias e vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Novamente, qualquer dúvida, por favor, vão lá no ClassApp, falem comigo lá que eu estou à disposição de vocês para ajudá-los no que vocês precisarem, tá bom? Ok, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula. Até lá. Vou deixar aqui 2 minutinhos e vou finalizar aqui. Beijo, gente. Até a próxima aula.